todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Agradecer a Adriana. Muito obrigado, Adri, por estar com a gente. Adriana. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você
você descobriu para o mundo inteiro. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, no reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Chamo de nossa porque sou abusada. A nossa casa, a casa de Paulo, Dimas e Madalena, para mais uma oportunidade de estudo doutrinário. Gratidão à presença de todos aqui e também a todos que nos acompanham nas redes sociais. Para continuar essa vibração que todo mundo sente quando chega nessa casa, né? Nós vamos ler uma página e depois faremos a prece de abertura do estudo da noite de hoje. Do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângelos, psicografado por Divaldo Franco. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste
da tua presença, sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Com essa linda página, convido a todos os nossos irmãos, amigos aqui presentes, os que nos acompanham, em gratidão, primeiro a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amigas que nos ajudam a manter esta casa. Obrigada pela oportunidade de mais uma noite de estudo. Que belíssima página em que fala da amizade, do carinho que nós devemos ter com o próximo. Que nosso tempo seja destinado a fazer o bem. Que nossos encontros sejam bons encontros. E em nome destes encontros, convido a todos a abrir seu coração para que nós possamos absorver todas as palavras ditas nesta noite como aprendizado. Que nós possamos dar continuidade a todos os ensinamentos dados por Jesus e em gratidão a Kardec, que nós possamos aproveitar a doutrina espírita como farol a iluminar nosso caminho, esclarecedor que é de todas as nossas dúvidas, que nós possamos estar aqui gratos, absorvendo cada palavra que será dada pelo nosso irmão. Que assim seja. Bem, agora, só para a gente entender um pouco mais, nós dizemos que o mês de outubro é o mês de Kardec, que é o mês em que nós somos gratos, agradecemos a esse missionário que tão bem, brilhantemente cumpriu sua missão com a codificação da doutrina espírita. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade esclarecedora. E no mês de outubro, nós estamos no terceiro mês, né? No mês de outubro... Terceira semana, desculpa, obrigada. Nós estudamos, o tema central é Allan Kardec e a doutrina consoladora. Me consola saber que todos seremos felizes. Esse será o subtema da noite de hoje, que nós temos o nosso amigo Thales, para nos ajudar, para nos abrilhantar um estudo que eu tenho certeza que trabalhou muito para estar aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, como a nossa amiga Ana Paula falou, a gente vai dar sequência a esse mês de outubro, no nosso aprendizado, né? A gente teve na primeira semana a exposição da nossa querida Rose, e o tema foi Deus, me consola saber que Deus é soberanamente justo e bom. Na segunda semana foi o Gabriel Cavalcante, e foi me consola saber que a morte não existe. E hoje venho eu falar aqui que me consola saber que todos seremos felizes, né? Nós temos essa busca incessante pela felicidade, né? E a gente hoje vem estudar aqui que não se limita à nossa caminhada terrena. Deixa eu pegar aqui, ó. Como ela bem falou, o mês de Kardec,
temos que ser muito gratos pela toda a codificação da nossa doutrina, né? E é o que vamos ter como base para o nosso estudo de hoje. E iniciando falando justamente sobre das obras de Kardec, né? Eu coloquei algumas frases aqui que se tornaram bem mais claras depois da nossa codificação. Sem Allan Kardec, como saberíamos o significado de há muitas moradas na casa de meu pai? A gente não ia perceber sem Kardec que não existiria essa relação entre os mundos, né? Essa imensidade cósmica e que avalia por escolhas da experiência nos objetivos da nossa ascensão espiritual. Né? Há muitas moradas, nós temos muito caminho a traçar. A outra é necessário nascer de novo. Sem Kardec não saberíamos que o sublime instrutor nos se refere à mudança íntima da criatura, nos grandes momentos da curta existência física, e sim a lei da reencarnação. Mais uma frase. Se a tua mão te escandalizar, corta. Certeia melhor entrar na vida aleijado que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Antes, quem nunca seguiu a doutrina, né, sempre se pegou com uma frase tão forte, né, como essa. E após a nossa codificação, a gente consegue ter uma noção mais clara do que se queria dizer, né? A gente não ia concluir com o nosso orientador se reportar grandes resoluções da alma culpada, antes do renascimento no berço humano, com vistas à regeneração necessária, de modo a não tombar no sofrimento maior em regiões inferiores ao planeta terrestre. Como saberíamos, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa é a ilimitação do que devemos perdoar, né? Não devemos condicionar a nada o nosso perdão ao próximo. Conhecereis a verdade e a verdade vos farás livres. Né? A gente já vê aqui, sempre presente no nosso estudo, nós fazemos os estudos durante a semana, e a cada pedacinho de aprendizado que a gente pega aqui, a gente faz uso dessa frase, né? A gente vai se tornando livres. Livres do pensamento engessado, livres do pensamento de que estamos numa única existência. Né? Quem vier a mim e não deixar pai e mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Sem Allan Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos para com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos e seguidos por eles, de imediato sustentando ainda a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Nós não podemos deixar de ter a nossa caminhada e usarmos como desculpa nossos entes. Ao mesmo tempo, nós não podemos abandoná-los. Acho que foi, né? Foi. A busca pela felicidade. Eu entrei numa questão assim, um pouco de inicial filosófica, né? Porque desde os primórdios o ser humano ele galga essa tão sonhada felicidade. Durante todo o nosso percurso na Terra, as pessoas o que elas mais buscam é serem felizes, né? Das mais diferentes formas, sempre tomando decisões, realizando as tarefas e praticando atos com o objetivo fim de ter tão sonhada felicidade. E aqui eu trouxe um trecho de alguns filósofos, né? São muitos, mas eu separei aqui 3 para a gente dar início e ver como que, desde sempre, há esse pensamento do ser humano na busca da tão sonhada felicidade. É uma questão muito debatida na filosofia. A felicidade sempre foi explanada por diversos pensadores, como esse Arístipo, é um filósofo grego, né? Ele defendia o hedonismo.
uma doutrina filosófica que postula que a busca pelo prazer e a evitação da dor são objetivos principais e o sentido da vida. Ele acreditava nessa corrente que, para ser feliz, bastava-se a busca pelo prazer e evitar dor. E aí, o prazer, seja de 10 suas diferentes formas, a gente entende como algo subjetivo, né? O que é prazeroso para Ana Paula não necessariamente é para mim, não necessariamente é para vocês. E ele era essa busca indiscriminada. E aí eu trouxe um pensamento de Sartre, né? Jean-Paul Sartre. A felicidade é a satisfação de fazer o que se gosta, não está em simplesmente satisfazer os desejos momentâneos, mas sim em querer o que se faz. Ele já dá uma evoluída um pouco maior, né? Não está simplesmente em satisfazer os desejos momentâneos. Até hoje, muitas pessoas acreditam que ser feliz é a satisfação momentânea. Muitas pessoas se entregam ao vício, drogas, álcool, coisas lícitas e ilícitas, práticas reprováveis e até mesmo as que são aprovadas, né? Mas que trazem aquela alegria momentânea. E então ele veio dizer que não. Mas sim em querer o que se faz. Aí já vem mais, né? Eu tenho que aceitar o que eu faço, ser feliz com o que eu faço, né? Já é uma coisa bem mais complexa. E aí a gente vem com Confúcio. A felicidade é a arte de compreender-se a si mesmo, fazendo bem a todas as criaturas. Aí já chega um pouquinho mais próximo do que a gente vem aprendendo aqui, né? A gente tem esse estágio terreno e o que a gente aprende aqui no centro, na nossa doutrina, é que justamente que a gente precisa buscar o bem ao próximo, né? Às outras criaturas. E aí, em diversos estágios, a gente primeiro faz contra a vontade, daqui a pouco vira uma rotina, daqui a pouco a gente sente um pouquinho de satisfação, né? E no final a gente está feliz com a alegria do próximo, né? Mas não se baseia somente nisso. Né? Isso aí foi o pensamento do Confúcio. Falta que todo ser humano anseia sobre o que entende por ser sua felicidade. E aí a gente vem um pouco entrando na nossa doutrina. Para nós, a felicidade não se trata de um simples prazer momentâneo ou a busca incessante pelo ter. A verdadeira felicidade está diretamente ligada ao nosso progresso moral e espiritual. Né? A gente vê bater mais uma vez sobre o prazer momentâneo, né? E sobre a busca incessante pelo ter. Né? A gente vê o mundo muito em busca de material, dos bens materiais. Né? Eu vou ser feliz quando eu conquistar o meu primeiro emprego, eu vou ser feliz quando eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa, né? Quando eu conseguir a minha independência financeira. O ser humano ele é talhado a buscar a felicidade sempre dentro da materialidade. Né? Isso é um pensamento comum entre as pessoas. Né? A gente limita, a gente sempre tem aquele sonho, a gente não é privado de sonhar, mas a gente não pode depositar a felicidade no ter. Né? E isso está diretamente ligado ao nosso progresso moral e espiritual. Eu vou muito naquela frase que a gente viu no início, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui para conhecer e a gente cada vez mais se desapegar da materialidade, proporcionalmente avançando para a espiritualidade. A gente precisa estudar e conhecer a verdade para saber o verdadeiro caminho da felicidade. E ali eu botei até uma imagenzinha de Kardec, né, com o nosso Pentateuco ali, que representaria essa busca, nosso progresso moral e espiritual. A casa de meu pai é o universo. Aí a gente volta lá no que a gente falou no início, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Conforme se acha o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito
o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime, né? Como eu falei agora há pouco, enquanto é como se tivesse, né, uma seta, né? Para cá a busca pela materialidade, para cá a busca do espiritual, né? Quanto mais a gente se distancia de cá e se aproxima de cá, a gente está buscando, né, galgando alcançar o que seria a verdadeira felicidade. Enquanto a gente ficar guinando para o material, a gente vai estar sempre nessa peleja. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, né? É invariável, é totalmente desproporcional uma busca de um pelo outro. Aí o nosso mundo atual, né? Precisamos do mal para sentir o bem, da noite para admirarmos a luz, da doença para apreciarmos a saúde. Naqueles outros, não há necessidade de contraste. Naqueles outros, nos outros mundos, né? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso, né? Aí, como eu botei no título ali, o nosso mundo atual. A gente não pode limitar a nossa busca pela felicidade somente na existência atual, né? A gente está aqui no mundo de provas e expiações, né? Como todos já ouviram, e a gente tem a Terra como um hospital, né? E como todo hospital, estão pessoas doentes, pessoas necessitadas de cura, de aperfeiçoamento. Então a gente não pode querer limitar o nosso pensamento de felicidade a um hospital. A gente está doente, está no hospital, a gente não vai ficar feliz ali dentro, né? Todo mundo quer se curar para sair do hospital, né? E sim buscar aquele pensamento. Como sabemos, a gente vive no mundo de provas e expiações, nós e o planeta atingiremos a perfeição. Nós e o planeta atingiremos a perfeição. Então, como diz o título, nos consola saber que seremos felizes. Em um dado momento, seremos felizes. A gente vive em evolução constante, cada um no seu tempo, né? Aos poucos, a gente chegou onde a gente está, vindo de mundos inferiores, mundos inferiores onde a força bruta e a barbárie eram a lei. Hoje a gente já tem um pensamento, já temos um sentimento de delicadeza, já temos um pensamento de benevolência e noção do que é justo e do que é injusto. Não é à toa que a gente, entre aspas, a gente fica revoltado com injustiças, né? Nós temos noção hoje, no mundo de provas e expiações, do que seria justo e do que seria injusto. Em mundos primitivos, não, a gente não tinha noção nenhuma. Eram mundos em que imperava a barbárie. É uma prova de que estamos evoluindo, cada um no seu tempo. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Aí a gente botou até uma pirâmidezinha ali, né? Nós já fomos um mundo primitivo, nós já fomos de mundos primitivos, hoje estamos no mundo de expiação e provas. Logo alcançaremos um mundo de regeneração,
em seguida um mundo ditoso. E assim, gente, cada escalada gradual, nós vamos obtendo uma parcelinha do que seria a felicidade como um todo, né? E como seria um planeta regenerador? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso acaba por depurar-se. Eu botei até uma observaçãozinha aqui. Nestes mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que hoje somos escravos, né? Nesses mundos regeneradores, existe uma perfeita equidade entre as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. A gente estava fazendo um estudo mais cedo aqui agora, né? E acabou que bateu um pouco com o que se fala hoje. A gente quer muito galgar, né? Sermos melhores, estarmos em mundos melhores. Mas a gente ainda precisa viver aqui, no mundo de expiação, né? Ser posto à prova, viver em sociedade, viver em comunidade. A gente precisa muito respeitar as diferenças, né? Sejam físicas, sociais, regionais, seja qual for. A gente sempre vai naquela teoria de que somos todos irmãos. Mas na hora de colocar em prática, a gente acaba, né, esquecendo isso e dando um passo atrás. A gente julga grupos, né, como se todos fossem iguais. Não, aquele pessoal ali é todo mundo igual. Então, assim, eu até comentei que a gente quer ir para o mundo regenerador, não vai, não sabe por quê. Por que não vai? Por quê? Porque a gente repete os nossos erros, né? A gente tende a achar que por ser espírita, a gente é melhor do que quem está ali fora, né? Passando, tendo outro tipo de atividade. A gente pode ser até um pouquinho mais esclarecido, mas a gente não é melhor. Então, assim, a gente precisa aprender a vivermos no mundo de paz. Como já foi falado aqui, no mundo regenerador, a perfeita equidade preside nas relações sociais. Então, para a gente chegar nesse estágio, a gente tem que se aceitar, né? Aceitar a todos em comum. Não adianta a gente condenar o vizinho porque ele tem as atitudes dele, ou nossos parentes, né? Porque tem as atitudes deles. A partir do momento que a gente só vai fazer jus ao mundo regenerador e as benesses que ele nos pode trazer, né? A ausência de dores e de várias outras coisas que assolam o nosso mundo atual, quando a gente estiver preparado para estar nesse mundo de regeneração, né? E a gente também escuta muito em palestras e tal sobre nossa doutrina que a Terra está no estágio de transição planetária, né? Essa frase ela está muito em voga, né? Estamos evoluindo de um mundo, como estava na pirâmide, de provas e expiações para um mundo regenerador, né? Existem estudos que existe uma escala de frequência em Hertz na Terra, né? Acho que a escala de Schumann, algo desse tipo, e que o padrão vibratório da Terra está definitivamente mudando. Como a gente é muito imediatista, né? A gente acha que vai dormir e vai acordar no mundo regenerador, né? Mas não é assim que acontece. A evolução é lenta e gradual, tipo nós mesmos, né? A gente aprende aqui, sai ali, tropeça e, caramba, acabei de aprender isso aqui, já estou fazendo isso aqui de novo. Então, assim, a evolução, ela é lenta, é gradual, mas ela é lenta. E já existem estudos de que a frequência da Terra está mudando. E que quem não acompanhar essa alteração de frequência será definitivamente exilado, né? Ou a gente vai acabar não tendo mais, quando a Terra passar a ser um mundo regenerador, se a gente não tiver acompanhado, a gente vai para outros mundos, que não são regeneradores. A gente tem que acompanhar essa questão evolutiva. Falei alguma besteira aí, Edson?
E aí ele mudou a cara assim. Gente, se eu estiver falando algo aqui que destoa, vocês podem falar, tá? Estou aqui em aprendizado, junto com vocês. Nestes mundos regeneradores, né? Todavia ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, né? A gente acaba por ver aquela fagulha do que seria a felicidade, né? Já dá mais aquela impulsividade de queremos alcançar ela. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Olha como é confortante, né? Esse final. Eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel, que é o que a gente vive hoje, né? A gente vive um mundo onde tem diversos tipos de guerra, a gente se revolta, a gente fica triste, e é aquilo, a gente tem uma passagem do Evangelho que até fala para que a gente não precisa se espantar com isso, né? A gente está aqui e a gente precisa evoluir, a gente precisa passar por todas essas circunstâncias, mas no final nos conforta saber que a tempestade acaba, né? Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes da glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. O embrião, né? Quem viu o embrião Tales não vai ver, né, o Tales hoje. E aí é isso que essa passagem do Evangelho também nos fala. Dos espíritos puros que um dia já foram primitivos. Você não vê, há uma distância singular e que você não vê o resquício do que aquele embrião já foi e que hoje seria um espírito puro. E que todos nós alcançaremos. Uns de forma normal, outros um pouquinho mais acelerado, outros um pouquinho mais lentos, mas todos alcançaremos. Daí, busque a gente não julgar e entender, né? O estágio onde a gente está, olhar para trás, ver o que a gente já alcançou e perceber. Muitas das vezes a gente pode entender, ser benevolente com o próximo que até nos agride, olhando, refletindo na própria existência. Caramba, fulano, mas pô, eu já fui assim, né? Lá atrás. A autoanálise é algo muito, muito rico para nós, para todos, né? Se identificar, olhar para o nosso passado, porque para que a gente não possa subir num pedestal, para que a gente possa olhar para o próximo, até mesmo para o nosso ofensor e pensar, alguns anos atrás eu tinha uma conduta igual ao dele. Uma hora ele vai chegar, né? Vai parar de ter esse tipo de atitude, como a gente viu aqui. Cada um tem o seu degrauzinho a subir. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Como eu falei, chegaremos a um tempo onde não haverá doenças, onde não haverá sofrimento de modo algum. A felicidade não é deste mundo. Bom, que eu estou indo bem rápido. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. A gente também passa muito pelo estágio de olhar pro do lado, né? Pro vizinho. Nossa, mas fulano tem umas condições boas, né? A gente não vê fulano passando por isso, por aquilo. A gente nem sabe, porque nem todo mundo expõe seu sofrimento, né? A gente entra nas redes sociais, ninguém sofre lá. As pessoas...
todo mundo tem uma vida perfeita. Mas, independente disso, o que está escrito aqui? Nós não precisamos ter... qual o termo que eu posso utilizar? A gente não precisa galgar o que o outro tem, seja de posse material, né? E ele cita aqui 3 condições, né? Nem a riqueza, nem a juventude, que a gente vai ficando... Né? Eu estou bem nos 40. Aí eu olho e caramba, fulano consegue dar esses... Né? Eu dou plantões, fulano dá plantão, sai do plantão, vai para outro, faz atividade física, faz terapia, faz yoga, cuida da casa. Nossa Senhora, eu estou ficando velho, porque eu não consigo fazer metade dessas coisas, né? Mas não vai ser a juventude que vai trazer a felicidade, muito menos a riqueza. Oi? Isso. Isso. A euforia, né? A gente pode até não ter a felicidade plena aqui na Terra, mas alguns podem gozar de uma felicidade relativa, né? Porque você desfruta de diversas alegrias. E aí cabe a nós usufruir e tentar obter essas alegrias, mesmo que momentâneas, mas destoadas da materialidade. Porque quanto mais a gente se apegar às alegrias que a matéria nos traz, mais lento vai ser o desapego. Então, apegado, né? Mais lento vai ser essa evolução, que gira em torno desse desapego. Isso. Tem várias vertentes do cristianismo, né, que acredita que a felicidade está sim aqui, mas o próprio Cristo falou, né, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né, e aí a gente sabe a sequência da frase. Mas se o reino não é deste mundo, a felicidade também não está nele. Talvez gozemos de felicidades momentâneas, de alegrias momentâneas, mas se a gente se limitar a buscar a felicidade aqui, corre um risco de termos frustrações futuras, de não ter alcançado essa tal felicidade. Vou entrar aqui na escala espírita, né? A gente falou dessa evolução dos mundos, e aí existe a escala de evolução espírita, né? A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram. E aí a gente começa aqui, pelos espíritos imperfeitos. Nos espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito e também pela propensão ao mal. E a gente vive num mundo onde tem diversas, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, né? Em escala evolutiva. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa. Cadê? Aqui. Espíritos imperfeitos. Ele repetiu, né? Espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria e desejo de praticar o bem. Aí já está, né, sendo mais lapidado. Está começando a evoluir na escala. Quem sabe aí os espíritos bons já estão no mundo de regeneração, né? Se a gente pegar o livro dos espíritos, ele vai dando várias classificações dentro desses grupos, né? E é engraçado que eu, quando peguei para ler, a gente vai pegando para ler e fica, caramba, aí eu estou me identificando com isso aqui. Aí depois o mundo todo é uma escala muito boa, né? E não é assim uma coisa exata, né? Eu estou nessa escala aqui, daqui eu vou saltar e eu vou, opa, já sou um espírito bom. Não, ali Kardec quis traçar um esboço do que seria essa escala evolutiva, mas não se limita ao que está ali, não existe é como se eu passasse de anos, né? Sair do 5º ano, vou para o 6º ano, para o 8º, não. Né? A gente vai, é tudo muito sensível, a gente vai passando de uma escala para outra sem perceber.
Pois é. Como é que é? Porque ela falou, quem não tem desejo de praticar o bem? Até pessoas ruins, em algum momento, elas sentem vontade de praticar o bem. Então, isso não vai defini-la como um espírito bom, né? Eu estou dando aqui a característica primordial, né? Que se sobressai. Isso. Deixa eu ver aqui. Espíritos puros. Aí é outra coisa. Espíritos puros atingiram o supremo grau da perfeição. Esses já são aqueles que estão dos mundos ditosos, no topinho da pirâmide, né? Dos mundos ditosos para o mundo divino. Eles percorreram, né, todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, né? Eles foram largando aquela bagagem pelo percurso de suas existências. Gozam de uma felicidade inalterável, mas que não é monótona, vivida em contemplação perpétua. Isso é importante da gente citar aqui, né? A gente também cresce, desde pequenininho vai crescendo e acha que, não, eu vou para o céu. E aí, o que é o céu? Vou sentar num jardim, né, imenso, lindo, maravilhoso, e vou passar o resto da vida, né, da existência, contemplando paisagem. Eu acho que seria normal também até pra gente, né? Não é igual a novela. Ali eles botam como se fosse no nosso lar, né? A gente chega na novela, a gente vê que eles tá ali sentadinho, aí tem as crianças correndo, subindo em árvore, as pessoas dançando, aquelas músicas, aqueles cantos, né? Os círculos de palestrinhas, mas são seria ao alcance do céu, né? Seria o que a gente, o que vão aprendendo, não o que seria o céu. Mas isso não existe, né? A gente fala assim, pô, mas tu é espírita? Como é que é lá não? Falei, cara, vai trabalhar igual tu trabalha aqui, cara. Pô, então não adianta, que céu é esse que eu vou ter que trabalhar, né? A nossa felicidade, ela não vai gerar em torno da monotonia, não vai gerar em torno da preguiça ou do não fazer nada. Acho que seria muito chato. Até a gente aqui na existência atual, você trabalha igual condenado. Aí você pega 30 dias de férias, fica 30 dias sentado num jardim olhando a paisagem. Tu não vai aguentar, cara. A gente vai aguentar um céu desse, né? Como se diz assim, quando a pessoa desligar, fala assim, ele descansou. Descansou. Aí eu botei as observações aqui. Havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Quer dizer, já gozam de uma felicidade porque eles não estão mais presos aos sofrimentos que nós estamos hoje. Eles gozam de uma felicidade inalterável, mas que não é monótona, vivida em contemplação perpétua. São mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Vai continuar trabalhando em prol do Senhor. Né? Trabalhamos hoje aqui no Paulo Dimas e Madalena, né? E em algum momento distante nós estaremos nessa situação aqui, sendo mensageiros e ministros de Deus. Né? Dirige a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, assiste os homens nas suas angústias, são às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Né? Olha a hora, acabei cedo pra caramba. E aqui, eu vou fechar, né? O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se
no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Né? Eu gosto de repetir sempre, essas partes finais, elas dão uma ênfase, né? Dar a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Eu costumo trazer para mim, né, que quando eu estou naquele momento de tribulação, nossa, mas para que eu estou passando por tudo isso? Eu estou estudando pouco. Estou estudando pouco, mas vou pegar o evangelho, vou participar mais, porque é igual a matemática. Quanto mais a gente estuda a nossa doutrina, mais a gente aprende, mais a gente aceita, mais a gente se sente até mais alegre, mais feliz, né? Porque a gente sabe que não acaba aqui. Essas limitações não acabam. E cabe a gente estudar e praticar, né? Que a teoria é sempre mais fácil do que a prática. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Acabou bem cedo. Tem um texto sugestivo aqui, que eu acho que dá tempo de ler, que é bem interessante. Numa cidade celeste, quando Joaquim Pires desencarnou, crente, sincero e praticamente assíduo que fora do Evangelho, procurou incontinente as portas do céu. Combater as próprias paixões, distribuir benefícios sem cogitar de recompensa, humilhar-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se, quase contente dos familiares, parecia andorinha humana, no júbilo de buscar a primavera noutras garagens. E, com efeito, tantos méritos detinha consigo, que prodigioso fio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que, lá dentro, havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar às maiores perquisições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu a maneira de ser do sertanejo bisonho, que visitava a grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou o interpelador gentilmente. Estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne. Tornou recém-chegado hesitante. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçados, Pires registrou a chamada dos clarins do serviço e considerou tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando: não padece qualquer dúvida. Mas prosseguiu morto, adventício: trabalham ainda aqui? Muitíssimo. Há nesta cidade horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de leis, lutas e conflitos?
O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência, né? E observou. Acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifica o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer, e o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Clamou Joaquim aflito. A justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você, interrogou o companheiro, intencionalmente se julga perfeitamente bom? Não, respondeu Pires, com humildade não fingida. Sou um pecador bom e reconheço, contudo, francamente, não admita houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo o nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mal. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim, descalçoado. Todavia sonhavam com a paz perpétua. E continuou, existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações, muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. A probabilidade de erro e dúvida, discussão e negação em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos, com supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades. E exatamente, você não ignora que onde o erro é possível, deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e aduziu. Procuro o repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada o céu que busco. Assim não é, disse o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires sentou-se apalermado sob indizível abatimento. O emissário fixou um gesto de bom humor e acentuou com clareza. Parece-me que o paraíso sonhado por você é o Éden, de espécie Limax arborum. Essas criaturas, no fundo, são igualmente filhos de Deus. Organizam o próprio lar através das folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob as claridades do firmamento. Não perguntam, não riem, não choram. Desconhecem os enigmas, não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se há guerra ou paz, dificuldades ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais e, se um cataclismo fulminante, o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado. Quem são esses privilegiados? São as lesmas. Esclareceu o emissário sorrindo. E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. Gente, Joaquim foi um pouquinho enganado, né? Mas lá ele conseguiu ser esclarecido. Aqui já estamos um pouquinho um passo à frente, né? Já sabemos, né? Se não sabíamos, sabemos a partir de hoje que esse descanso, né, eterno, não vamos encontrar. Nós, então, teremos que ter ânimo aqui e enfrentar aqui de peito aberto as expiações e as provas, para que nós possamos ter esse preparo espiritual
para o mundo de regeneração, onde passaremos por outras situações e vamos galgando passo a passo até alcançar essa felicidade eterna que não é monótona, né? Quem está procurando isso vai ter que virar lesma. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido agregador. Muito, Obrigado. muito bom, muito bom. Como é bom ter conhecimento, informação, né? Então, a informação nós já temos, né? Estamos aqui reunidos pela doutrina, então nos cabe agora trabalhar. Seremos todos felizes em tempos diferentes, né? Não necessariamente estaremos todos juntos no mesmo momento, mas temos conhecimento. Nos resta agora colocar em prática, né? Porque de que adianta o conhecimento se não colocarmos em prática? E não precisamos ir muito longe, não. Colocando em prática em nossa casa, junto com os nossos amigos, na nossa casa, nos desafios que a vida nos traz diariamente. Muito obrigada. Vamos agora, então, em nome de Deus, em nome dessa casa, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, em nome da espiritualidade amiga que se faz presente, vamos agradecer pelo espírito de Kardec, que tão bem conduziu a sua missão. Imaginarmos hoje quantos desafios não terá encontrado, mas que valeu a pena. Ter conhecimento da doutrina consoladora, da doutrina que nos enriquece, que nos fortalece, que nos esclarece para seguirmos em frente. Obrigada a toda a espiritualidade amiga, a Jesus, que fortaleceu o espírito de Kardec nessa missão. Que possamos sair daqui com o propósito de sermos felizes. Que nós possamos entender que a felicidade está nos nossos atos, pela bondade, pela caridade, pelo amor ao próximo, em fazer o bem. Paremos de olhar para a felicidade do irmão ao lado, questionando por que ele é mais feliz do que eu sou. Trabalhemos pelo bem do próximo. E assim estaremos trabalhando pelo nosso bem. Fazendo o bem, trabalhando pelo bem. Temos conhecimento, estamos no planeta de prova e expiação. Sabemos das dificuldades, são muitas. Mas, ó Senhor, obrigado por nos fortalecer todos os dias. E que ao amanhecer, seja um amanhecer todos os dias de gratidão. Utilizando a doutrina como esclarecedora e colocando em prática, sempre, para que sejamos felizes em breve. Que seja um breve distante ainda, mas seremos. Nós alcançaremos essa felicidade. Precisamos trabalhar, instruir, trabalhar e trabalhar. Obrigada, espiritualidade amiga, à casa de Paulo, Dimas e Madalena, principalmente a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo, nós teremos na próxima segunda-feira, ainda dentro do mês de outubro, Allan Kardec e a Doutrina Consoladora. Nós teremos no dia 27
A nossa irmã Eliane Passos, com a direção de Jorge Camacho, e ela trará mês de Kardec 2025 do Reunir 6, né? Reunir 6. Agora nós vamos agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós vamos convidar para o passe aos que se interessarem, a quem achar que não tem necessidade hoje, permanecer conosco no salão. Pedimos que mantenham um pensamento vibratório para que esse clima que existe nessa casa permaneça, né? Vamos contribuir. Convidamos aos irmãos passistas que possam ir para a sala do passe e agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando. Fecha aqui, Rosa. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você